Quando, irmãos, no terceiro vídeo, estávamos falando, comentando com os irmãos acerca da morte de Jesus Cristo, acerca dos discípulos, que eles foram perseguidos e sofreram um êxodo de Jerusalém e acabaram se dissipando. Essa dissipação, até por um certo ponto, foi muito bom, porque eles começaram a pregar o Evangelho por toda a terra. Quando a gente diz por toda a terra, a gente diz assim, ó, que o Evangelho era pregado naqueles momentos, e a mensagem pregada era que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e ele veio trazendo um novo pacto. A mensagem pregada para os judeus era que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e ele veio cumprindo a palavra. Jesus Cristo era a pregação daquela época, era que Jesus Cristo era a promessa anunciada pelos discípulos, pelos profetas da antiguidade. Então, irmão, não havia outra pregação, não havia outro evangelho a ser pregado, a não ser que as pessoas devessem se arrepender, porque estava próximo o fim de todas as coisas. O reino de Deus estava próximo, e que Jesus Cristo já tinha vindo, já tinha cumprido tudo que era para cumprir, e que ele estaria voltando novamente. Estaria voltando novamente, e era para o povo estar preparado na volta dele. Então, a mensagem daquela época não era outra coisa que a volta do Senhor Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo veio nos trazer, aquilo que Jesus Cristo veio, quando o véu do templo ele se rompe de cima a baixo. Por que ele se rompe de cima para baixo e não de baixo para cima? Para que os sacerdotes na época não entendessem que aquilo ali tinha sido feito por mãos humanas. E olha que a grossura, a espessura daquele véu que cobria ali o templo era mais ou menos de 20 a 25 centímetros de espessura. Então, o que acontece? Aquele véu foi rompido de cima a baixo, como se dissesse, olha, o próprio Deus pegou lá em cima, porque era muito alto, não tinha como alcançar, o próprio Deus pega e rompe de cima a baixo e permite a entrada. Por quê? Porque aquela aliança ali já estava invalidada. Porque quem entrasse no lugar santíssimo era morto. Mas o próprio Deus, ele vem e abre a entrada para que hoje, porque o povo, em nome de Jesus Cristo, ele entre ali, esteja na presença de Deus através de Jesus Cristo. E até hoje não foi entendido, mas não é culpa dos judeus que eles não entenderam isso, irmãos. Não é culpa dos judeus que hoje eles ainda não entendem e ainda não recebem, ainda não aceitam Jesus como Filho de Deus, porque há uma profecia somente sobre isso, e nós vamos tratar isso no outro vídeo. Há uma profecia que daria tempo ao povo gentil que somos nós. Então Jesus Cristo veio, irmãos, e discipulou, ele mostrou a glória de uma nova aliança, ele mostrou o significado de uma nova aliança, e esses discípulos saíram, o quê? Propagando. E muitos desses discípulos, eles testemunhavam, porque eles não tinha, naquela época não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha nada disso que tem hoje. O único meio de se representar não presente seria enviando uma carta. Então o evangelho foi escrito, Mateus, Marcos, Lucas, João, como que? Como testemunho daquilo que Jesus tinha feito, daquilo que Jesus tinha realizado. Então depois disso que passa alguns anos que a Igreja de Cristo ainda está o evangelho ainda está sendo pregado ainda. Aí vem aí é chamado mais um apóstolo chamado Paulo. E aí vem Paulo, irmãos, um judeu com
cidadania romana também, ele tinha dupla cidadania. Jesus Cristo chama pessoalmente esse homem, chama apóstolo Paulo. Quando ele é chamado, ele cai em cegueira, é como todo mundo conhece a passagem bíblica. Aí ele se retira 3 anos para Damasco e fica em oração, na presença do Senhor. Depois ele volta e começa a proclamar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, irmãos, foi chamado para o povo gentil. Mas um judeu foi chamado para o povo gentil. Paulo também era judeu. Não era, quando eu digo judeu, irmão, é como se, para você entender que hoje os judeus, o povo de Israel, não, o povo hebreu, Paulo era um hebreu. Porque Judá era uma tribo, como nós já mencionamos isso, para os irmãos entenderem. Então, irmãos, Paulo era um hebreu com cidadania romana. Então ele também era um cidadão romano. Então ele vem trazendo o evangelho para nós. Ele vem trazendo o evangelho de Jesus Cristo e ele vem trazendo agora a pregação de que o Senhor Jesus Cristo tinha alcançado o povo gentil através da sua morte. Através da sua morte, Jesus Cristo reconcilia o povo gentil e o povo hebreu como um só povo. Um só povo direcionado para Deus. Um só povo na presença de Deus. Mas antes disso, Pedro, irmãos, Pedro tinha sido comissionado pelo Espírito Santo quando ele estava orando na laje, e que aparece uma visão para ele que diz, olha, pega e come. Ele diz, não, eu jamais coloquei coisa impura na minha boca. Aí a voz diz para ele assim, como que tu pode chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? Depois a voz diz para ele que homens viriam ali buscar ele, que é para ele ir. E o apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar para uma família gentílica. A primeira família gentílica a ser batizada foi batizada pelo apóstolo Pedro. A primeira ação do Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo foi através das mãos de Pedro. Então, depois disso, irmãos, o evangelho começou a ser proclamado, o evangelho começou a ser anunciado para o povo gentil. Veio Paulo anunciando, pregando o evangelho, perseverando no evangelho. Aí passa-se um tempo ainda mais, porque, irmãos, o conteúdo, os apóstolos, eles viveram praticamente praticamente no século I, os primeiros 100 anos da era cristã. Então, Jesus Cristo, ele praticamente, se não tem uma coisa certa para dizer para os irmãos, ele nasceu no ano 6, ano 7, ano 8, ano 9. Não tem uma coisa certa, ninguém pode dizer certo o dia que Jesus nasceu, o ano que Jesus nasceu. Então, foi naquele século, no primeiro século, que os apóstolos viveram. Os apóstolos viveram até o primeiro século. A partir do segundo século, os apóstolos já não estavam mais na ativa. Claro, Paulo tinha deixado Timóteo, tinha deixado outros tantos filhos da fé dele pregando o evangelho. Eram homens que estavam bem treinados, estavam bem discipulados pelos apóstolos, por Paulo, para que semeasse esse evangelho para o povo gentil. O apóstolo Paulo ele teve a preocupação de discipular vários irmãos para que esses irmãos, quando fossem testificar acerca de Jesus Cristo, eles testificassem a verdade. Para isso ele deixou muitas cartas escritas. Cartas essas que até o apóstolo Pedro, quando pegou algumas para ler, as cópias de algumas,
Ele pegou as cópias para ler e disse assim, ó, tem coisas que o nosso irmão Paulo escreve que são coisas difíceis de entender, mas os indoutos, os incautos, eles usam isso para quê? Para fazer coisas horríveis, para dissimular o evangelho de Jesus Cristo. Então, desde aquela época, os indoutos, os incautos, os inconstantes, os filhos de Satanás, eles têm agido de uma maneira para quê? Para dar outro sentido ao Evangelho de Jesus Cristo, para dar outro sentido à missão de Jesus Cristo, para que descaracterizar a igreja de Jesus Cristo e caracterizar uma igreja que até hoje nós temos vindo aí. O livro de Hebreus, ele é tratado, ninguém sabe quem é que escreveu o livro de Hebreus. Se bem, irmãos, que assim, ó, ninguém pode assinar embaixo que muitas das cartas dos evangelhos escritos, ninguém pode se assinar embaixo que foi tal pessoa que escreveu esse evangelho. Não, não pode. Porque isso ninguém pode provar que se foi Mateus que escreveu realmente aquilo ali. Ninguém pode provar. Tem muitas cartas que podem provar, mas outras não. Tem muito evangelho que tu pode provar quem é que escreveu, mas outros não. Só que o ser humano que gosta muito de dar nomes aqui a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, dá um nome aos burros, eles gostam de dizer, ó, foi ele, foi fulano, foi fulano. E por que eles querem dar nomes para aquilo que foi escrito, para escritores? Porque eles dizem, ó, o que Paulo escreveu, o que Mateus escreveu. Aí, claro, quando tu dá nome a um escritor, a uma carta, a um escritor, tu tira ela da presença de Deus, tu tira ela da mão do Espírito Santo e coloca na mão do homem, tu pode dizer, não, Paulo estava equivocado. Ele não está certo em ter escrito isso aqui. Isso aí nada mais é, irmãos, que uma armadilha de Satanás para os fracos da fé. Nada mais é que uma armadilha para os fracos da fé. Então, quando eu digo que Paulo escreveu, não, Paulo escreveu para aquela época e nós temos que ver como é que funcionava aquela época, como é que era a sociedade daquela época, temos que analisar tudo. Não, irmãos, aquilo ali, toda a Bíblia é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala até do diabo. Então, irmãos, o que está havendo de pessoas que estão vivendo e convivendo com isso, é que estão pegando as cartas de Paulo que deixou aquelas cartas, e estão dando outro sentido para elas. Então, o que aconteceu? Até o primeiro século, os discípulos estavam com vida. A partir do primeiro século em diante, não havia, os discípulos todos eles tinham morrido. Tinham dormido no Senhor, não é morrido, tinham dormido no Senhor. E aí ficou os discípulos dos discípulos. E aí esses discípulos dos discípulos formaram discípulos, e que foram esses discípulos também formaram outros discípulos. Isso é um assunto que nós vamos tratar no vídeo seguinte, amém? No vídeo número 4. No vídeo 4 nós vamos tratar desse assunto também em nome do Senhor Jesus.